Esta chamada está sendo gravada. Pronto. Então, a gente vai passar os slides agora, lembrando que vocês podem ir perguntando, tá? Pronto. Então, a gente já começa hoje com, né, perspectiva sobre alquimia ou alquimia aplicada à psicologia analítica, na psicologia analítica, e a gente já vai passando, que vocês já estão sabendo que esse é o tema de hoje. Os nossos objetivos, eles são bem simples, mas é bem importante que vocês saibam quais que são eles para que a gente consiga explorar ao decorrer da oficina, tá? Primeira coisa, a gente vai compreender a alquimia como uma matriz, ou seja, como uma centralidade no processo de individuação. Nós fizemos uma série de oficinas sobre a individuação, que inclusive a gente precisa postar essa série de oficinas também. Mas o mais importante é entender que na psicologia analítica a gente tem como indissociado do processo de individuação o conhecimento alquímico, tá? Segundo, a gente vai estabelecer as relações nas fases do opus. E essas fases do opus a gente já conversou anteriormente também nas oficinas de individuação. Então, nigredo, albedo, enfim, a gente vai entrar em cada uma dessas fases para entender o que elas são, como que elas funcionam. Terceiro, a gente vai ter essas vivências práticas e simbólicas, que eu disse para vocês que logo após a introdução a gente já vai abordar algumas práticas que vão exigir de vocês pensar, imaginar, e não necessariamente uma imaginação ativa, mas eu diria uma observação ativa que a gente vai fazer, quem sabe uma imaginação mais direcionada, mas não chega a ser, tá? E por último, é claro que a gente quer que esse seja um espaço de reflexão, então que vocês consigam trazer os conhecimentos de vocês, as questões de vocês também. Apesar da gente estar falando sobre psicologia analítica, é claro que é um campo interdisciplinar, então é muito importante que vocês falem sobre a área de vocês também. Lá no grupo teve alguém que falou que era da química, por exemplo. Claro que a perspectiva de alguém da química sobre alquimia vai ser um pouco pontual, específica, mas tem muito a contribuir sobre isso, não é? Eu fico imaginando já o pessoal da química que poderia falar sobre. Alguém além da Dai com o microfone aberto. Não, a gente não vai fazer os círculos de transmutação igual Fullmetal Alchemist, gente. Infelizmente, não vamos. Tá. Eu também assisti o anime, mas a alquimia na psicologia analítica é melhor do que isso. Eu juro pra vocês que é, tá? Não, eu tenho certeza, até É. porque ela não visa a destruição do mundo, né? Posterior, como um grande selo e tal. Então eu tenho certeza que é melhor. Fiquem calmos, pessoal, fiquem calmos. Exatamente. Então, alguma questão até aí? Não, sem trocas equivalentes. Vamos passando, não tem dúvida, não. Isso não é uma dúvida. Visto hoje é pedra filosofal? É. A gente vai descobrir. Essa questão vai nortear a oficina de hoje. A psicologia é a pedra filosofal? Será que sim? O que é isso, né, gente? Então vamos passando. Deixa eu passar aqui, calma, desculpa, um problema técnico pequeno. Aqui, Referência. exatamente, pessoal. A gente deixou aqui umas referências para quem quer. Ops! Saiu a referência? Ah, tá. A gente deixou aqui algumas referências para que vocês consigam depois ter acesso aos slides. Alguém que queira realmente se aprofundar pontualmente na alquimia, dentro da psicologia analítica. Essas referências aqui são essenciais, tá? Então, psicologia e alquimia, o Mistério Coniunctius, esses 4 primeiros livros são do Jung. O da alquimia, ele é da Von Franz, e Imagens do Inconsciente é da Nise, tá? Então, essas obras aqui são bem centrais. É claro que tem outras obras sobre alquimia, mas essas aqui são indispensáveis, certo? Então, vocês podem printar, salvar, ou depois acessar os slides. E essa frase aqui, eu quero saber se você sabe o que ela quer dizer, né? Visita interiora terrae rectificando invenies occultum lapidem. Ai, eu imaginava estar falando em latim hoje. Acho que sim.
Assim, Eu eu imaginava, imaginava. porque eu já sabia que eu ia ter que ler isso aqui. Não, eu já sabia, eu já tinha visto. Eu mesma coloquei isso aí, é claro que eu sabia. Nossa, que fajuto, né? Ficou feio. Tá, mas enfim, Eu fui péssimo, eu fui péssimo. foi horrível, foi literal demais. Enfim, pessoal, alguém aí com algum conhecimento latínico supõe, é claro que tem vários termos aqui que a gente reconhece de algum modo, mas alguém supõe o que quer dizer essa frase? Eu acho que é que a pedra filosofal está oculta no interior da Terra. Olha, ótimo, começou muito bem, então pode passar. O Isaías já lançou basicamente a metáfora e já praticamente traduziu, e por algum motivo isso está ao contrário. Então, assim, ficou bem bonito, né? Foi o Horus que fez esse design, então eu sempre me surpreendo com o design que o Horus coloca. Então, visita o interior da Terra e retificando encontrarás a pedra oculta. Ok. Esse é um texto muito comumente presente nos textos alquímicos da Idade Média. Então, naturalmente, para a gente conseguir entender a alquimia na psicologia analítica, a gente precisa entender o que é a alquimia antes da psicologia analítica. No final das contas, a psicologia analítica está tomando um outro objeto para si, como ela faz muito facilmente, não é? Como a filosofia, como a arte, e, e como até mesmo as ciências médicas, ela está aqui pegando a alquimia. Então, a gente vai entender um pouco sobre a alquimia agora. Pode passar. Então, na Idade Média, vocês já devem saber que a alquimia, posterior à Idade Média, na verdade, a alquimia foi tomada como uma pseudociência. Porque, no final das contas, se entendeu que não haveria como chegar a uma pedra filosofal, como chegar a um princípio de um elixir da vida contínuo, e que isso, na verdade, era, assim, uma prática muito mais esotérica e espiritual. No entanto, Jung compreendeu uma coisa diferente a respeito disso. Para ele, ela representava uma busca da própria psique. E como a gente vai ver depois, o Jung, ele acabou chegando à alquimia por conta de um sonho que ele teve na infância, pessoal. Foi antes mesmo dele se tornar médico. Ele teve um sonho na infância com alguns cavaleiros templários e ele começou a pesquisar sobre esse assunto, se interessou muito. Ao decorrer depois da formação dele, ele foi observando que isso não era sem motivo. E tá aí uma coisa que a gente precisa sempre entender sobre qualquer conceito da psicologia analítica. Quando a gente pega o conceito, a gente não está entendendo simplesmente, isso é real? Isso não é? Essa crença existe ou não? Não é isso que a gente está focando, mas sim no fenômeno. O que levou esse fenômeno a existir, a vir para fora? Em outras palavras, que fenômeno psíquico dá origem às coisas que a gente está observando fora, como a alquimia? Por que ela existe no final das contas? Que necessidade psíquica leva à criação disso? E foi justamente isso que Jung encontrou na alquimia, uma busca transformadora do próprio ser humano. É muito legal porque a gente já vê não desde sempre, mas a partir de um certo estágio, Jung começando a resgatar uma série de saberes que foram com a modernidade, com o avanço da modernidade, sendo apagados, sendo reprimidos por conta da mudança de episteme, né, que aconteceu. Então, Jung ele vai estar muito interessado em olhar para trás, não querendo resgatar misticismo ou com um olhar reacionário, mas sim querendo resgatar essas coisas que foram apagadas pela modernidade, que foram deixadas de lado, foram consideradas um outro totalmente extirpadas. E isso é muito importante porque Jung vai estar, então, num movimento que, ao mesmo tempo que bebe muito da modernidade, ele vai estar se pautando em filósofos como Hegel, como Kant, principalmente no seu início, né? Que são as bases intelectuais da modernidade, ele também vai estar indo contra ela, quando ele começa a resgatar essas coisas que foram tão oprimidas, tão deixadas de lado, né? Apesar de, como eu disse, não resgatar em sua completude, né? De forma absoluta, mas resgatar o essencial daqueles saberes, né? Isso é E muito por que importante. o que o Ai falou é muito importante, gente, porque fala sobre o espírito da época. Jung, ele tá ali entre 1900, final de 1900 e 1800 até 1900, tá? Ele passa por essa virada de século. E, sobretudo, a gente está num período em que havia uma oposição muito forte entre espiritualidade e métodos positivistas.
A gente tem ali a ciência positiva surgindo de maneira muito firme, sempre negando aquilo que está para além da constatação objetiva. Então, Jung nasceu no momento de tensão dessas polaridades. Mesmo bem semelhante ao que Hegel passou também, porque Hegel, lá no período em que ele estava elaborando o início da filosofia dele, ele passou pela Revolução Francesa. Foi a Revolução Francesa que deu para Hegel essa ideia de que, olha só, existe uma possibilidade de superação através daquilo que de uma antítese que vem contrária a uma tese anterior. Então, a gente percebe que muitos dos pensadores, inclusive Jung, são sujeitos e estão sujeitos ao que está acontecendo no tempo deles. Então, o que o Vai falou é muito pertinente. Jung vem e traz esse saber de volta, mas não como esoterismo. Isso é bem importante da gente pensar, tá? Então, Perfeito. vamos passar. Sim. Eu vou passar aqui, mas desculpa, não preciso resistir. Fazendo um último comentário só. É engraçado que você citou Hegel, né? E Hegel é um exemplo muito bom, porque ele é até bom a gente comparar com Jung nas propostas de ambos, né? Hegel, ele ainda era muito moderno, no sentido de que ele viu uma possibilidade de mudança, então ele já estava, de certa forma, contra o seu tempo, mas ele queria consertar o projeto da modernidade, queria consertar o projeto iluminista, né? Então, ele vai ser um filósofo que vai quebrar com essa mentalidade do pensamento iluminista, vai quebrar com isso, inclusive romper com até certos paradigmas do positivismo, mas ele ainda está querendo consertar esse projeto. Jung, ele, em certo sentido, dá um passo à frente, né? Ele está, de fato, indo além do projeto do iluminismo e da modernidade, ele está indo além dele, está perpassando esse projeto. Olha aí, gente, a gente tá vendo aí o nosso querido Jung superando... Não vou falar isso, vou arrumar confusão com a galera da filosofia, mas enfim. Pra gente experimentar de maneira prática, vocês terem contato com alguma obra alquímica, a gente trouxe aqui o Atalanta Fugens, tá? De 1617. A gente vai passar um pouquinho pela história da alquimia bem rapidamente depois, tá? Pra gente não atrapalhar a prática. Mas, assim, para vocês saberem, isso aqui já é na Idade Média. A gente já tinha aqui alguns movimentos bem frequentes da filosofia e da arte. Esse manuscrito aqui, essa obra, ela tem 50 emblemas, tá? Ilustrados pelo Merian. Só que o Merian não foi o autor. É o Maier, o autor, que criou esse manuscrito. Nele a gente tem os epigramas. Então, o que são esses? São os emblemas ilustrados, que são acompanhados por imagens, por músicas e por outros elementos. E todos eles tinham um fundo alquímico, ou seja, eles estavam tentando transmitir esses ensinamentos que eram vigorantes na época. Porque a alquimia era considerada a ciência da época. É como um método científico que a gente tem hoje. Eles estavam ali tentando chegar à verdade, a essa verdade moderna, né, como a gente entenderia, chegando a alguma conclusão. Então, passando um pouquinho aqui, a gente vai ver uma dessas obras, um desses emblemas, aqui do lado. Não, na próxima a gente vai ver, mas só para explicar para vocês. Pode voltar ali, rapidinho, para eu explicar para eles. Então, do lado desse emblema, a gente tinha um epigrama latino, então uma poesia curta, enigmática, depois um comentário, uma prosa que geralmente era mais filosófica ou até esotérica, porque pensem que a gente está no período de Idade Média, era muito comum que esses textos tivessem muita relação com o cristianismo, muitas vezes com o helenismo, com as religiões vigentes na época e com as práticas filosóficas também. E alguma composição, geralmente com 3 vozes. Essas 3 vozes representando corpo, alma e espírito. Também muito comum esse triângulo que a gente vai ver na arte seguindo por muito tempo depois. O Da Vinci tem também uma obra do... Como é o nome da obra mesmo, pessoal? Aquela obra que tem o sujeito Homem inscrito... vitruviano. Isso, exatamente. Então, muito se fala que essa obra dele tinha uma relação com a proximidade esotérica que Da Vinci teve também. Vamos passando, pessoal. Opa. Tá aqui a gente tem um emblema, tá? Um epigrama. Esse epigrama aqui, ele é muito interessante, porque ele é o primeiro epigrama dessa obra, e ele traz o seguinte escrito ao lado:
Se Bóreas, uma vez expandisse seu ventre ventoso para que o menino Jesus venha ao mundo vivo, sua habilidade superaria de todos os heróis, na arte, na mão, na mente e também no corpo. Não penses que ele seja coeso, nem um aborto, nem um Ágripa, pois sua estrela era favorável. Então agora, vou dar a oportunidade para vocês, não é? Me dizerem o que vocês acham desse epigrama, desse material puramente alquímico aqui que a gente tem, e quero ver as percepções de vocês. O pessoal não tem Pessoal, percepção nenhuma, é muito enigmático, então, gente. todo mundo está aí em reflexão, né? Vai, Fábio Landim, pode falar. Fica à vontade. Tá me ouvindo? Alô? Não. Dá para te Tá, ouvir, pessoal. sim. Tá bom aqui? Dá Beleza. sim. O que passa a entender, né? Boreas é um deus, é um titã do vento, né? E aí, no Exato, caso, exatamente. abrindo seu ventre para o menino Jesus, então ele está meio que imaginando um sentimento que existia na época de Jesus para com os próprios judeus, e que o Messias seria um líder político, vamos dizer, um super-herói, alguma coisa assim, né? Então, a impressão que eu tenho é que ele está pintando uma espécie de super-herói, uma espécie de super-homem, assim, que vença tudo e todos e acabe reinando de fato sobre a Terra, né? Não Agripa, pois sua estrela era favorável, né? A Agripa deve ser alguma referência ao Cornélio Agripa, né? Que também era um esotérico, né? E tudo mais. Então, ele é meio que essa expectativa, vamos dizer, que assim como os gregos têm essa questão do super épico, do cara que vence tudo e depois, depois ascende, né, pela sua glória, em contrapartida com que Jesus ele morreu e se entregou, né, por conta dele, a acusação dele foi ir contra os parâmetros da religião. E ele não fez nada, né? Inclusive, teve um ladrão que falou: Ó, se você é o bonzão mesmo, filho de Deus, sai daí e tira a gente. Não, Jesus não fez nada disso, ele se entregou. Ele fez exatamente o caminho contrário do herói grego, que, digamos. Eu acho que é uma espécie de tentar fundir esses dois elementos. Ótimo, boa interpretação, boas observações também. Exatamente isso que, né, que vocês fazem observações. E é bem interessante vários elementos que tu utilizou, porque nesse discurso 1, a gente tem o Maier interpretando a imagem do Bóreas grávido de um feto, de fato, tá? Então, é uma Deixa eu pôr uma metáfora. coisinha, Dayana. Aham. Antes de você falar, deixa eu pedir desculpa por te interromper. Mas eu já fiz alguns estudos do Jung na alquimia, e o menino Jesus ele pode ser uma representação para pedra filosofal. Bóreas, eu imagino que possa ser também uma representação para o Logos, que é o espírito, ou a razão. Não sei se estou viajando. Pode ser que sim, mas nessa interpretação, se Bóreas, uma vez, se a razão expandisse sua cognição para que a pedra venha ao mundo, sua habilidade superaria a de todos os heróis. Eu acho que é isso. Ótimo, boa observação, Isaías. E, de fato, no texto alquímico, a ideia do Maier é justamente trazer essa ideia do menino Jesus, não é, como um símbolo de transformação, como um símbolo divino que nasce, talvez da matéria, talvez da razão, não importa. O Bóreas, que é o deus grego do vento norte, ele não simboliza necessariamente a razão, mas ele simboliza o princípio da própria alquimia, o princípio do processo alquímico. No caso, se a gente já transpor em termos de análise junguiana, para o início do processo de individuação, ou seja, aquilo que dá início à transformação do sujeito para dar à luz, no caso, essa integração luminosa, que está representada ali pela figura do menino Jesus.
E de fato, a gente tem isso superando qualquer feito heróico, seria uma transformação interior completa. A individuação seria no sentido interno e externo realmente muito mais superior. Então são boas observações, e daí a gente já toma desse modo, nesse ponto, o quanto que o pessoal engajado na alquimia utilizava muitos símbolos diferentes, tentando representar algum processo de transcendência, algum processo de superação e transformação, sobretudo. Eu não sei se vocês já tinham algum contato com algum material, algum escrito alquímico, enfim. Eu já tive Não. alguns contatos, né? Inclusive, tem um livro aqui atrás que fala muito dessa questão, né, da coisa de tábua de esmeralda, essas coisas, que eles têm muito esses elementos aí. E, bom, eu gosto pra caramba disso. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Aqui, esse daqui era um cara estudioso de bastante coisa, Papi. Se lê papo, se escreve papos, mas se lê papi, né? Esse cara foi um grande ocultista, né? E é, é um dos meus queridinhos aqui. Perfeito. Obrigada, Fábio. Então, pessoal, a gente já tem. Aí vocês já estão vendo que esse material alquímico, na Idade Média, ele já tinha muito misto com filosofia, com religião, com espiritualidade, mas, sobretudo, símbolos. Era o que essas pessoas estavam submetidas naquele tempo. Então, é por isso que tem forte presença de mitos gregos, de mitogonia no geral, de conceitos filosóficos, de figuras também ilustres da época. Pode ir passando, aí. Só que nem eu falei para vocês que a gente não vai se demorar nisso, não começa a alquimia na Idade Média, ela já vem lá do Egito helenístico, tá? Quemia não é uma palavra, um termo do grego, ele vem do egípcio já quem. Então, a gente tem aí uma forte influência de mitologias anteriores, antes mesmo da concepção que a gente tem dos gregos. A gente tem influências neoplatônicas, o hermetismo, o gnosticismo e também o cristianismo esotérico. Por isso que tem esse misto, essa figura, por exemplo, ali anterior citando o menino Jesus, que já é uma representação do período cristão. Sim. Mas a gente tem o ápice que a gente conhece histórico da alquimia se encontra ali no período do Renascimento, porque já era praticado como uma ciência, já tinha mais escritos, já tinha mais possibilidade de diálogos, já haviam novas Já tecnologias. tinha uma base, né? Já tinha uma base Exatamente. anterior. E assim, comentando aqui um pouco sobre a história, não só a alquimia vai nascer, né, vai se fundamentar no Egito Antigo, como todo o pensamento ocidental que foi construído até então, ele vai se construir no Egito. O Egito é o berço dos pré-socráticos e vai ser a grande influência para o pensamento grego, tá? A principal influência é o pensamento egípcio. E, mais uma vez, o próprio cristianismo esotérico, ele já vai ser influenciado pelo neoplatonismo, né? Nietzsche vai chamar o cristianismo de platonismo para as massas, né? No caso, não Platão em si, até porque a filosofia platônica é uma coisa, o platonismo é outra, mas o platonismo, e principalmente o neoplatonismo, foi essencial para o esoterismo difundido no Ocidente durante todo o período da Idade Média. E a alquimia, evidentemente, vai beber muito disso, desse neoplatonismo. Exato. E é muito interessante a gente pensar na tecnologia também que promoveu esses diálogos, não só da alquimia, mas de tudo que era fundamental, porque foi em 1440 que a gente teve a primeira impressora. Então, claro, não é a impressora que a gente conhece hoje, mas isso facilitou muito com que escritos eles conseguissem ser replicados. Inclusive, com essas imagens, com essas obras, se torna muito mais fácil. Não era somente agora com base em escribas, em monges estavam manualmente realizando tudo isso. Então, a gente tem aí um fomentar maior do conhecimento sendo divulgado, daquele conhecimento, né? Mas pode ir passando, vai. Isaías, pode falar, tá com o mic ligado, a mão levantada. Não, era aquele negócio lá. Mas a alquimia é bonita pra caramba, né? Eu tava pensando, aquilo que tava escrito era tipo um louvor, né?
ao Deus Vento, ao Espírito. Bem bonito. Muito bonito. E, pessoal, daí dentro de tudo isso tinham os objetivos mais aparentes, mais óbvios da alquimia, como o transmutar de metais, então, por exemplo, o chumbo para o ouro, esse refinamento, a criação da pedra filosofal, descobrir o elixir vitae, ou seja, chegar à cura, à imortalidade, a uma vitalidade que não se finaliza, que não se extingue. Então, agora eu trago a pergunta para vocês. Como que a gente pode relacionar isso com a psicologia? Porque a gente está vendo aí, realmente, poético, bonito, que nem o Isaías falou, realmente é muito bonito, porque a gente tem muita produção artística nesse tempo relacionada à alquimia. Mas como que a gente vai trazer isso para a psicologia? Como que o Jung conseguiu fazer uma coisa dessa? Você pense, você se deparando com aqueles textos ali e pensando de que modo isso vem para a psicologia. Que seria, de alguma forma, uma prática mística, então vocês podem pensar, falar, refletir. Pode falar, Bru. Então, só tem uma coisa que me vem à cabeça quando eu relaciono a palavra de Jesus com a psicologia analítica, que é o self, né? Que o self ele é a representação do divino, se eu não me engano, na psicologia analítica, e Jesus também. Então, eu acho que, na minha visão, a melhor representação dentro do cristianismo para o self seria Jesus. Então, é uma boa observação, mas a gente está pensando na alquimia. Daí, como que a gente relacionaria a alquimia com a psicologia analítica? Através do simbolismo? Uma boa forma da gente começar a pensar nisso. Inconsciente coletivo? Mas como inconsciente coletivo? Vamos pensar Jung lá, se deparando com a alquimia e ele ainda nem tendo desenvolvido seu conceito de inconsciente coletivo. Como que ele relacionou isso à psicologia? Como que a gente consegue fazer essa relação? Eu acho que, como você falou mais cedo, Dayana, é através de símbolos de transformação. Exatamente, viu, gente? Eu fico dando spoiler das falas posteriores, não podia fazer isso. Mas sim, perfeito. Então vamos passar, já que eu já falei sobre isso. Então, de fato, o Jung traz no Mistério Coniunctius a alquimia representa a história natural da alma. A alma aqui tomada como psique, tá? Naturalmente. Então, a gente está pensando. Pode voltar, Izinho. A gente está pensando na alquimia como uma representação de uma busca humana que naturalmente é replicável. Essa busca humana, ela não existe somente na alquimia, ela não apareceu somente no período do Renascimento, mas ela está contida em vários símbolos, de fato, que estão na mitologia, que são replicáveis nesses processos contidos na alquimia também. Só que a alquimia ela foi escolhida para isso por ela ter um potencial simbólico muito alto. Claro que por ela existir ali no Renascimento também e ter se frutificado naquele período, a gente tem um aglutinar de símbolos. É óbvio que isso torna tudo muito mais rico, porque a gente tem uma união de filosofia, de mitogonia, a gente tem união de arte. Por exemplo, essa obra que eu mostrei para vocês antes, ela não tinha somente poesia, nem só escrita filosófica, como ela também tinha uma composição acompanhando cada um daqueles epigramas. Então, para vocês verem o quanto que aquele símbolo fica enriquecido, quanto ele é complexo em si também, na própria composição. E daí agora, gente, a gente vai começar a primeira prática. Então, o início dessa primeira prática, e conforme a gente for esclarecendo a alquimia dentro da psicologia analítica, a gente vai refinar um pouco essa prática, tá bom? Para fazer ela vai ser muito simples. Vocês podem ficar tranquilos, relaxados. Se quiser fechar os olhos, se quiser ficar só mais tranquilo mesmo. Tudo que puder para não se distrair e conseguir focar numa imaginação mais tranquila, tá bom? Então, assim, eu geralmente recomendo que feche os olhos, porque vocês vão ficar olhando aqui para a tela. Vocês podem se distrair com o chat. É melhor vocês se concentrarem nesse momento, tá? Então, vou pedir que vocês respirem fundo para tirar, enfim, todas as distrações aqui. E quem está com o microfone aberto pode também fechar ele, tá?
Não são experimentos, pessoal. São apenas uma prática de imaginação direcionada para a gente conduzir isso, tá? Então, agora eu quero que vocês imaginem a mente de vocês como se ela fosse um laboratório, tá? Quero que vocês coloquem força realmente nesse processo imaginativo, para imaginar esse laboratório interior. Não precisa ser em qualquer forma replicável. Imaginem como seria o laboratório interior de vocês. Foquem nessa imaginação, deem voz e força a ela. E agora, dentro desse laboratório, eu quero que vocês imaginem uma matéria-prima que surge a partir do caos, tá? Seja lá que matéria-prima é essa, mas uma matéria-prima que vai surgir no meio desse laboratório de vocês. Quero que deem ênfase a essa matéria-prima. E essa matéria-prima vai ser queimada pelo fogo. Queimada. Eu quero que vocês observem esse processo e permitam que a imaginação de vocês vislumbre o que acontece com essa matéria-prima. Por fim, gente, o alquimista observa, mas não interfere. Tá bom. Vocês aí foram observadores do processo imaginário de vocês. Quero que vocês anotem isso para não esquecer, porque a gente vai usar essa prática depois. Mas, bem, aí a gente acaba de ver o quê? Que a mente ela é realmente um laboratório de criar símbolos. Que vocês criaram agora, que vocês trouxeram através dessa imaginação, é um símbolo vivo. Então, guardem ele, anotem ele, que a gente vai compreender melhor esse símbolo ao decorrer da oficina, tá bom? Vocês podem também colocar no chat, vocês podem, enfim, anotem a experiência de vocês, que matéria que era, como vocês quiserem relatar, tá bom? Vamos passar. Uhum. Então, de novo, a gente volta. Por que alquimia? Então, apesar da gente estar lidando aqui com alguns objetivos aparentes que estão buscando uma transformação, na verdade, a gente tem uma projeção. Então, tá aí a palavra essencial para entender por que alquimia. Porque alquimia, Jung entendeu que era uma projeção dos alquimistas em direção a algo que estava dentro. Então, fora, eles jogavam para fora e tentavam transformar fora materiais, juntando, então, essa matéria-prima, tentando chegar a uma transformação. Na verdade, eles estavam tentando transformar o mundo interno. Era uma necessidade interna. Como a gente já conversou sobre a projeção, a gente acaba depositando necessidades psicológicas, necessidades espirituais, materiais fora da gente, não reconhecendo às vezes que elas são necessidades interiores. Então é por isso mesmo que o porquê a alquimia é porque ela é a representação máxima de como o ser humano busca a transformação de si, a transformação de elementos e especificamente a transformação que una as tensões opostas. Como a gente conversou já, a individuação é isso, é essa transformação rumo a diminuir as tensões, certo? Então, vamos passando. E aqui uma citação do Jung, de um dos livros que a gente deixou ali como referência para vocês. Os alquimistas projetaram sobre a matéria o processo da individuação. No fim das contas, não era sobre transformar, transmutar um material em outro, não era como pegar o chumbo e transformar em ouro, mas sim essa busca por algo mais ilustre em si, por algo mais precioso, de mais valor, mais sublime. E o opus, que o Ai vai passando aí pra gente já. O opus, pessoal, que é o magnum opus, que é a grande obra. O magnum opus a gente pode entender como uma obra-prima de algum autor, ou uma obra muito destacada de um campo de estudo. Não, pode voltar. Só que na alquimia a gente está falando diretamente do refinamento para uma transformação última, ou seja, para pedra filosofal, para
para o elemento mais elevado. Então, a gente vai ver os 4 estágios desse refinamento, que nem a gente já viu anteriormente, não é, na oficina de individuação, mas a gente vai passar por eles aqui novamente, tá? A gente tem esses 4 aqui, a começar pelo nigredo, que a gente conversou na oficina de individuação, que era o processo de confrontação da sombra e do caos. Naturalmente, a gente está se referindo aqui também à sombra na psicologia analítica, a parte oculta, que a gente entende a sombra como inconsciente, mas, na verdade, ela é o pareamento da consciência, aquela parte da consciência que não é iluminada. Naturalmente, a gente acaba chamando ela de um arquétipo central do inconsciente. Depois o albedo, que é a purificação, a clareza, o surgimento da própria alma. Citrinitas, o insight espiritual, a razão espiritual mais elevada, e o rubedo também, que é o final, a integração total. Certo? Então, a obra trata da purificação da alma por meio do sofrimento, da iluminação pelo insight e da integração dos opostos na totalidade do self. Essa citação que eu coloquei para vocês é da Anatomia da Psique, tá? Do Edinger. Vocês podem dar uma olhadinha nesse livro também, apesar de que a gente não colocou ele nas referências. Portanto, pessoal, o que a gente está tendo aqui? Anderson, pode falar, eu tô falando sozinha, né? Esqueci as mãos. Pode falar, Anderson. Anderson? Ok, até baixou a mão, então, Fábio, quer falar? Então, tá fora, agora está um pouquinho fora, né, do contexto, mas eu li uma matéria hoje que conseguiram, de fato, transformar na vida real chumbo em ouro através do acelerador de partículas, aquele do CERN lá. Então, em breve a gente vai ver uma individuação do universo. É verdade. É verdade. Sincronicidade, né? É o que o Jung falou de sincronicidade. Brincadeira, pessoal, calma. Jungianos não fiquem bravos com a piada. Os indianos não gostaram do que tu falou, nem eu. Isso é uma piada com sincronicidade. Eu sou a primeira a dizer que não gostei. Nenhum junguiano consegue me explicar a sincronicidade sem gaguejar no mínimo 3 vezes. Nenhum mesmo. Nem aqueles que se dizem místicos aí, né? Que são uma vergonha, conseguem falar sobre sincronicidade sem gaguejar. Eu consigo. Não consegue nada! Eu consigo. Não consegue nada! Eu consigo sim. Eu falo igual o Eminem sobre a sincronicidade, se tu quiser, tu vai ver. Para de falar falsidade. Eu vou criar uma música eu vou criar uma música sobre isso pra tu ver como é que é. Falar falsidades é feio, entendeu? Nós não somos nietzschianos, não é potência, é feio. Olha, gente, eu vou dizer pra vocês uma coisa. Eu espero que todos vocês, eu vou mandar alguns artigos de sincronicidade, todos vocês tenham isso na ponta da língua, pra depois quando alguns aí perguntarem, afrontarem vocês conseguirem falar muito bem, tá? Não se preocupem com relação a isso. Mas, em todo caso, retornando após essa piada aí, não, jamais sem negar a individuação, não. O Ai tá falando é da sincronicidade. Não vou entrar nesse mérito, porque... Não, mas eu não tô negando sincronicidade, não. O que eu tô falando é que junguianos não sabem sincronicidade suficiente. Eu tô criticando os junguianos, não Jung. Gente, alguém expulsa o Airan da chamada, por favor. Não, o que eu posso fazer? A culpa não é minha se os junguianos são incapazes de lerem o próprio autor deles. A culpa, não é minha. Não, mas assim, eu vou concordar, né? Há muitos junguianos que não leem Jung, e isso aí não dá nem pra... Não tem comentários. Mas, enfim, vamos continuar, pessoal, tá? Ai, nossa, me deu até uma coceira no nariz aqui, ai. Até espirrar. Enfim, vamos continuar. Sobretudo, o que Jung entendeu? Jung entendeu que a psicologia pré-científica era a alquimia, não é? Então, os alquimistas, eles eram pré-psicólogos, porque mesmo que eles não soubessem, eles estavam lidando diretamente com esses símbolos transformadores da psique. Eles estavam projetando ali aqueles arquétipos que precisavam de integração.
Então a gente tem, assim, até o próprio Conjunct Oppositorum, que é o casamento entre o rei e a rainha, o casamento entre ânimos e ânima, ali representando também a união máxima da psique na sua totalidade, na sua integração. Há várias representações alquímicas desse casamento. Então, tem até eu acho que é o Epigrama 2, que traz justamente o artista pintando o homem e a mulher inscritos num triângulo, com uma parede atrás, um muro meio desbotado. Depois vocês podem dar uma olhada, mas a gente tem fortemente essa ideia de operações opostas que se unem. Tá? Então, é por isso mesmo que Jung compreendeu que a alquimia ela era importante para a psicologia como uma representação de um fenômeno que durou muito tempo, que buscava essa integração. Eu gostaria de comentar mais uma coisa. Eu estou estudando Marcel Mauss. Ele aponta algumas questões a respeito da alquimia, como o desenvolvimento, uma parte do desenvolvimento do ser humano que culminou na ciência, né? Tipo, magia, ele faz um paralelo entre magia, da magia foi para a religião, da religião para a alquimia, e da alquimia para a ciência. Como uma maneira do ser humano de atuar no meio, né? Ótimo. Isso é bem interessante mesmo. Quando a gente pega um positivista, ele vai entender como fases, não é? Mas, sobretudo, naquela ideia de espiral mesmo. Uma tensão que sempre fica circundando a si mesma, que aparentemente vai de ida e volta, que nem o Kant do método científico já fala. A gente não tem uma superação absoluta, às vezes, de alguma coisa. A gente tem paradigmas diferentes que estão lidando com uma mesma coisa. Sim. O próprio Foucault vai falar sobre as mudanças de episteme que vão acontecer no decorrer da história, né? E as mudanças de episteme vão, de fato, possibilitar novas maneiras, novas lentes de observar o mundo, né? Então, quando você pergunta, mas o que é melhor, né? O que é mais preciso? Não tem como nós darmos uma resposta absoluta. São meios diferentes de observar o mundo. A questão é, quais que trouxeram mais benefícios a partir dos estudos? Eu acredito que os meios científicos mais recentes trouxeram mais benefícios à questão material, né? Nós conseguimos construir mais coisas a partir das engenharias e tudo mais. Mas ainda assim tem uma série de problemas, tanto epistemológicos, quanto de ordem ética, estética e etc., por aí vai, né? Mas o que é essencial a gente entender é que todos esses movimentos, tanto o positivismo, quanto a alquimia, quanto a religião, a magia, todos têm uma base metafísica presente muito forte, né? Inclusive o próprio positivismo, tá? Muita gente vai falar que não, mas é factual que existe ainda assim uma metafísica muito presente na constituição de todos esses fenômenos, né? E é isso que filósofos lá do pós-estruturalismo, por exemplo, ou alguns do próprio estruturalismo, pós-Nietzscheanos como um todo vão estar olhando muito, que é se é possível, né, se é possível, existe esse grande debate, tirar a metafísica da jogada, porque até agora todos os métodos que nós tivemos de investigação da realidade, qualquer realidade que seja, foi muito metafísica, sem exceção. E assim, sobretudo, além de tudo isso que o Ai tá falando, gente, eu preciso te interromper, Ai, por quê? Porque a minha fala é junguiana e eu preciso te interromper, tá? Sobretudo. Então, assim, o Ai já fica até nervoso, mas assim, gente, o que a gente vai fazer hoje, o que a gente tá fazendo hoje, vai ser muito interessante por razões diversas. Quero falar para vocês que é importante porque essa ideia que o Ai falou sobre a ciência moderna, pós-moderna, na verdade, trazer para a gente muita construção material, vem justamente com a sua oposição, uma baixa produção espiritual, psíquica, de alma mesmo. Isso vai ser facilmente observável quando vocês abrirem uma rede social e verem o que vigora lá. O que vigora tutoriais para você fazer coisas, para você ganhar dinheiro, para você realizar coisas de uma maneira mais rápida, mais rápida, mais eficiente. Mas a gente tem pouco incentivo a práticas efetivamente em si.
práticas por si mesma, kantiana, no sentido de a coisa em si. A gente vê muito mais faça arte e ganhe dinheiro. Ganhe dinheiro fazendo o que você ama. A gente sempre tem o acompanhamento material muito forte, só que ele não vem simplesmente de uma tendência à união, ou tendência a gente conseguir unir essas polaridades. Não, é quase que uma sujeição de qualquer criação, de qualquer parte simbólica ao material. Isso é um problema porque a gente vê, então, um empobrecimento simbólico no discurso, no que as pessoas cada vez mais optam por esse lado menos simbólico. E é por isso mesmo que hoje a gente vai explorar, e se vocês vão aqui ser obrigados, eu digo obrigados a serem junguianos e a explorar esse símbolo que a gente deu à luz. Eu adoro quando a gente dá à luz a símbolos, tá, gente? Talvez essa seja a coisa mais fora de contexto que a gente vai falar, né? Ai, mais junguiana possível aqui. Mas eu adoro quando a gente aqui na oficina faz uma prática de imaginação ativa, direcionada, e esse símbolo fica na mão de vocês como um bebê que tá ali a ser trabalhado, como uma coisa vívida que saiu de vocês, tá? Então eu fico animada. Ao pensar nisso, eu tenho que ficar menos animada, aí, porque eu tô ficando muito animada. É. Enfim, então assim, pessoal, vamos passando, porque a gente logo vai chegar na parte da. Aí, agora a gente chegou na parte, finalmente. Eu queria muito que a gente chegasse nessa parte, estava muito ansiosa para ela. E a gente vai criar o epigrama particular de cada um com base na observação ativa que a gente fez antes. Aquela imaginação direcionada, na verdade, que eu propus para vocês. Tem várias mãos levantadas, tá? Mas olha só, vou explicar para vocês antes das mãos levantarem o que a gente vai fazer. Vocês lembram lá daquele epigrama e do que ele se propôs, não é? Então, ele tinha... Por que você vem chamando a prática de observação ativa ao invés de imaginação? É porque quando a gente fala imaginação ativa, a gente já está pensando na própria imaginação ativa junguiana, não é? E não é uma imaginação ativa junguiana, não é uma imaginação ativa. Porque a imaginação ativa, ela é muito mais ativa, ela é muito mais... ela dá muito mais autonomia ao sujeito para realizar naquele momento. Ela não é tão curta. Eu não digo que ela é direcionada, porque ela também foi muito encurtada, de maneira que eu não dei a vocês tanta oportunidade de escolha. Eu quase coloquei vocês num cenário que eu escolhi, né, num laboratório psíquico, conduzi o que ia acontecer, então eu coloquei mais elementos ali. Então eu não chamaria, né, não vou chamar de imaginação. Eu diria que é um experimento alquímico. Exatamente. Um experimento alquímico. Antes de irmos para a prática, pessoal, coloquem o e-mail e o nome de vocês no chat, que o Aninho vai pegar para entregar os certificados depois. Exatamente, nome completo, pessoal, porque a gente já recebeu o nome incompleto e certificado sem nome completo não tem validade, né? E outra coisa, envie um e-mail junto do nome, viu, William Torres, por favor. Exato. Então, pessoal, agora vamos criar o epigrama. Vocês lembram lá do epigrama? E olha, eu vou facilitar para vocês. Vocês, pós-modernos aí, tão preguiçosos, nem vão precisar fazer uma composição para o epigrama de vocês. Não vão precisar criar uma música, tá? Então, o epigrama vai ser bem mais simplificado, mas não... a intenção era ofender mesmo. Então, pode passar aí que eu vou explicar cada um do que vai ser feito. Primeiro, eu quero que vocês ilustrem a cena que visualizaram anteriormente. Sabe aquela que eu tô chamando de observação? Então, aquela imaginação / observação, eu quero que vocês ilustrem. Como que vai ser essa ilustração? É literalmente como apareceu? Eu não sei. Eu quero que vocês tragam aquilo como uma ilustração do jeito que bem entenderem, do jeito que quiserem e acharem mais pertinente, certo? Então, vamos supor que você tenha visto lá água e depois ela pegou fogo e virou alguma, sei lá, virou um cachorro. Eu não sei o que vocês podem ter visto. Vocês vão ilustrar, vocês podem fazer uma ilustração mitológica, uma ilustração que contém elementos que vocês gostam, que acham que pode representar o que aconteceu ali. Enfim, eu quero que vocês façam essa ilustração agora. Ainda que não saibam ilustrar, tá? Eu não sei desenhar, eu desenho palitos, praticamente. Mas se eu desenho muito bem. Eu desenho muito bem, graças a Deus. Se vocês desenham bem, se orgulhem disso, ok? Deixem bem claro que vocês desenhem bem. É verdade, gente, eu concordo. Então, desenhando bem ou mal, tá?
Pois é. Depois, Eu a desenho partir... mal. Não, o Bruno desenha muito bem, pessoal. Ele, Desenhador. inclusive, é ilustrador e tatuador. Então, por favor, né, Pois é. gente? É. Mas, Vocês assim, que desenhem bem, exerçam sua superioridade aqui no chat, as pessoas que não desenhem bem. Eu mesmo vou exercer aqui, todos vocês façam isso. eu sou contra. Quem desenha bem pra mim, eu já critico. Eu já acho que a pessoa tem um valor inferior. Mas, enfim, eu acho isso porque é um ressentimento nietzschiano, tá? Mas, Pois é. então, sobretudo, depois que vocês fizerem esse desenho, vocês vão escrever um pequeno texto que represente aquilo. Mas assim, ó, eu coloquei pequeno texto simbólico. O que isso quer dizer? Que não vai ser, por exemplo, olha só o cachorro que ficou transformado a partir da água pelo fogo. Não. Não quero uma descrição objetiva factual. O Ai vai voltar lá para aquele pequeno poema, né? Vocês lembram lá daquele poema que a gente É, não. Gente, passar aqui. aí, ó. Então, isso aqui, por exemplo, é um escrito, ó. Cibórias, uma vez expandi seu ventre ventoso para que o menino Jesus venha ao mundo vivo. Sua habilidade superior de todos os heróis na arte, na mão, na mente. Isso tem uma estrutura poética, tá? Tem uma estrutura rítmica. Não quer dizer que vocês precisam escrever de maneira poética, mas de maneira simbólica. O que isso quer dizer? Que não é para vocês serem materiais literais. Não é para vocês descreverem a cena, não é uma descrição. É uma expressão simbólica, tá bom? Certo. Depois quero saber porque a Dayana odeia tantos pós-modernos. Gente, não. Não é nada. A Dayana é pós-moderna, ela só não se assumiu ainda. Não, Ela gente, ela estava usando o Khan, ela estava usando o Khan aqui agora, falando de ciência normal, de paradigma. Isso é coisa de pós-moderno, gente. eu sou uma grande kantiana, essa é a verdade, todo mundo sabe. Enfim. Então, pessoal, é isso que eu quero que vocês façam. Perguntaram, desenhar o quê? É para desenhar aquela nossa prática, pessoal, prática que a gente acabou de realizar. Aquela prática de observação ativa, aquela nossa prática alquímica que a gente realizou. Então, vocês vão desenhá-la, ilustrá-la, certo? Eu não sei, eu acho que o Diogo tá um pouco perdido. Diogo, você chegou depois, eu acho, porque a gente fez uma prática. A gente fez uma prática de imaginação quase direcionada, então a gente está criando agora a partir dessa prática, tá? Então aí pode voltar lá para o final agora. Aí. Então, vai ser criado esse pequeno texto, e depois do desenho, do pequeno texto, vocês vão escrever como que isso interfere na jornada de vida de vocês. Ou seja, nesse momento eu não quero que vocês pensem na interferência real. Eu não quero que vocês pensem, no meu dia a dia. Não. Nesse momento eu quero que vocês realmente ilustrem a cena. Depois que vocês escrevam um texto simbólico sobre aquilo. E daí só no terceiro ponto que eu quero que vocês pensem na interferência disso para a vida de vocês, tá? Então a gente está seguindo um passo a passo aqui, que é quase que uma jornada do Opus, certo? A gente está bagunçando, a gente tá pegando uma coisa meio nebulosa, a gente tá lidando com ela, a gente tá simbolizando ela, chegando naquele luminoso, nessa parte mais do ventos, para só depois a gente conseguir elaborar isso de uma maneira mais pragmática, tá? Vou deixar o pessoal falar, porque deve ter gente com dúvida. Juliano, pode falar, por favor. Boa noite aí. Eu queria saber, né, que eu entrei agora no grupo, não sei nada de filosofia. Eu sempre me interessei, mas eu não sei muita coisa. Eu queria saber como eu começo, qual livro eu posso ler para me inteirar um pouco do assunto. Então, muito bem-vindo, Juliano. Vai ser muito bom te Obrigado. ter com a gente, tá? Então, fique à vontade para perguntar. A gente, com relação à psicologia analítica, tá? Eu geralmente recomendo começar por Jung, Vida e Obra, ou O Homem e Seus Símbolos, tá? Tem um novo livro também que é Jung e Seu Mito na nossa época, que é um livro que eu comecei a ler agora, que eu, na verdade, terminei de ler esse livro, tô terminando uma resenha, que eu achei que ele é muito bom para começar Jung também. Que é um lançamento da editora Cultrix.
Mas para filosofia eu sempre recomendo o pessoal ir lá para o início, para as premissas, começar com filosofia, o princípio na filosofia grega mesmo, os diálogos de Platão, ler a Ética de Aristóteles, porque o que a gente tem depois na filosofia parte muito do resgate desses pensadores também. Acaba que você fica meio que boiando, você pega uma obra de Kant, por exemplo, e tá lá ele mencionando Platão e você não se apropriou dos textos de Platão. Então, realmente Assim, recomendo. fazendo um comentário em relação à filosofia, cara, não existe muita forma certa de começar a filosofia, minha opinião, tá? Porque começar pelos gregos parece muito legal. Só que você vai ler, vai achar que entendeu muito, você vai começar a estudar mais coisas, então vai perceber que você não entendeu nada. Você leu os diálogos platônicos, se achou um gênio, nossa, que coisa fácil, mas você não entendeu nada do que está ali de fato. Quem acha que Platão é um filósofo fácil, de fato, é porque não entendeu Platão, não conseguiu ver as complexidades que estão ali no texto, e a multiplicidade de interpretações, além de toda a questão do contexto, tudo isso influencia muito. Não existe exatamente uma forma de interessar a filosofia. Meu conselho particular, que é o que eu acho que o que acaba trazendo mais motivação nos estudos no início, tem algum autor que você já se interessa previamente? Vai fazendo a escadinha de coisas que você precisa ler para ler ele. Isso é muito importante, porque filosofia, na minha opinião, de todas as áreas do conhecimento, é a mais ampla, a mais complexa, e com o decorrer do tempo acaba se tornando a mais difícil. Então, vai com calma e vai tentando fazer aquela escadinha de autores, de livros, leia comentadores, leia aquele pessoal que faz introduções, para poder chegar naquele autor que você tem vontade de ler, porque isso vai te manter querendo continuar lendo, né? Continuar na leitura. Porque senão, ó, é muito fácil assim a gente desistir, ok? É o que acontece. Muita O gente conselho do Ai é maravilhoso, gente, exatamente isso. Então, porque essa questão do Platão mesmo. Se Platão fosse tão fácil, a gente não teria tantos pesquisadores que são comentadores de Platão. Então, vocês podem pesquisar pesquisador de Platão, o livro comentado. Vocês vão ver que há ali uma epistemologia, não é simplesmente um diálogo. Existe uma Sim. episteme que é complexa e não sem motivo dá origem depois a outros pensamentos. O de Aristóteles, a mesma coisa. Então, a recomendação do AI, realmente, deixe como última aí, porque essa ideia de escadinha até o autor que vocês desejam ler é muito boa. Sim. Tem Eu não queria um deixar a recomendação do Ai como última, não. Queria deturpar isso aí. o quê? Eu quero deturpar isso aí. Tipo assim, se cada, sei lá, cada cara estudado de filosofia leu Platão e conseguiu tirar uma coisa diferente, não significa que eu, ao ler Platão, tenho que tirar tudo que cada cara conseguiu observar. Eu, ao Não, estudar mas Platão, tenho Não, que mas não tirar é as nesse minhas próprias sentido. É no observações. sentido. Não, é no Se sentido eu da. achar Platão fácil, eu tenho que seguir com o que eu tirei de fácil dele, porque isso é o que a Não, calma experiência que eu aí, tive né, com não, Platão. não Isaías? é assim que Não, funciona. é que a gente está Não, pensando num filósofo que tinha uma intencionalidade. A gente não pode só ignorar também o que o pensador traz. Eu entendo que há um campo de subjetividade, mas na mesma medida que há um campo de subjetividade, é uma epistemologia platônica, não é? Então, não, também vai existir, mas é porque, assim, existem tipos diferentes de leitura. Igual, por exemplo, Nietzsche, ele vai fazer uma grande crítica a Sócrates. Ele não está criticando Sócrates, ele está utilizando Sócrates, a filosofia socrática, para poder criar uma representação de algo que ele já quer criticar. Então, ele não está fazendo uma crítica real, ele está utilizando Sócrates como figura, né? Isso aqui é um tipo de leitura. Só que Nietzsche, que era um filólogo, ele sabia muito bem que a hermenêutica, a interpretação de um texto, não é algo simples. A interpretação de um texto, na verdade, é muito complexa. Até filósofos como Derrida, por exemplo, que vão estar lutando por uma desconstrução e uma multiplicidade de interpretações, não vão negar a hermenêutica no papel dela, muito pelo contrário, eles vão complexificar o processo hermenêutico, apontar falhas e também apontar que existem mais margens de trabalho, mas não nega a complexidade do estudo de um texto, né? Então, assim, quando eu falo, se você achou Platão fácil, você não entendeu Platão, eu não estou falando para você ter a mesma interpretação que todos os outros caras tiveram. Eu estou falando para você ter uma interpretação que condiza minimamente com a complexidade do texto. Porque o texto não é simples, né? Nenhum texto é simples, na verdade. Nem quando ele pretende ser simples, ele é de fato simples. Mas sabe por que eu não concordo, Airan? Porque assim, eu acho que todo texto deve ser tão simples a ponto de qualquer pessoa que tem uma
simples capacidade de juntar letras e formar palavras, ler. Eu não acho que é interessante criar esse nível de complexidade para um texto que é disponível para todas as pessoas, porque você está criando barreiras para uma pessoa acessar um texto que é público. Isso Não, mas não é Isaías, legal. Isaías, Isso está não caindo facilita o acesso à filosofia. Isso torna, inclusive, a filosofia algo elitista. Não, Nem não. tem- Não, calma aí, tem calma aí. tempo. Eu vou comentar uma Ninguém tem coisa. tempo para Realmente não absorver tudo por isso. exemplo, Heráclito. Não, pessoal, olha só. Não, pior que eu Pessoal, entendo 2 pontos, mas é bem simples. Leia com Não, atenção. Moza, calma, O que deixa quer eu que ler você falar queira. primeiro. Leia Você com a fala. devida Moza, atenção, Moza, entendeu? Tá, Platão tem um gente, texto calma aí, com deixa eu mais falar. de, sei lá, 2 Ai, mil anos. Moza, calma. Moza silêncio, já falou, pessoal. deixa eu falar. Olha só, pessoal, o que a gente tem aqui? Eu acredito fortemente no respeito às áreas do conhecimento. Por exemplo, eu sou fonoaudióloga. Quando eu pego um texto em fonoaudiologia, mesmo aquele que é direcionado para o público, eu tenho respeito em direção a esse texto. A filosofia tem que ter isso. Quando você pega um texto psicanalítico, você vai ler Lacan, você tem um respeito ao que Lacan propõe, não somente a subjetivar tudo que você está trazendo ali. Existe uma hermenêutica, não é à toa que existe essa disciplina, a hermenêutica. Você pode ler, pode não compreender tudo, pode não compreender a totalidade, mas você vai ter um enriquecimento ao ler. Então, você pode ler sim Platão, pode não entender a complexidade hermenêutica, mas você vai ler. Que bom que você está lendo aquilo, mas sempre há como enriquecer aquilo, porque um campo do conhecimento não é simples por si. Todo campo é complexo, todo texto é complexo, e eu acho o errado mesmo é a gente simplificar os textos. Isso não torna que eles sejam menos acessíveis. Quer dizer que a gente pode ter uma visão mais simples dele. Então, eu, por exemplo, a primeira vez que li Platão, eu era mais nova. Não foi a mesma experiência de quando eu li depois, com outra visão. Quer dizer, então, que o acesso foi barrado? Quer dizer que o acesso foi barrado? Não, não foi barrado, mas quer dizer que a gente pode sempre dar mais atenção à complexidade de algo. Só que, assim, isso não impede que ninguém vá ler Platão, tá? Vocês podem ler Platão, mas sempre tem como aprofundar. Eu falei que existem outras formas, mas eu queria deixar claro aqui uma coisa. Esse discurso que o Isaías trouxe não é um ataque ao Isaías, aqui é um ataque ao que ele disse. É extremamente anti-intelectual. Nós não devemos lutar por um texto que seja acessível, porque a realidade é extremamente complexa, a realidade não é simples. Inclusive, nenhum sistema filosófico, científico, o que seja, vai conseguir descrever a realidade plenamente. Nenhum, independente do nível de complexidade. A questão é, nós devemos lutar para que todas as pessoas tenham acesso e capacidade de compreensão igualmente desses textos, não da simplificação deles. Simplificar não vai resolver nada. Os textos são complexos. Não é elitismo respeitar a complexidade da realidade e dos textos que fazem parte dela, constituem ela, de forma alguma. Isso não é elitismo. Elitismo é você querer simplificar, você querer empobrecer um texto para um público que tem barreiras com esse texto. Não. Você deve dar capacidades, você deve dar autonomia para que esse público possa, de fato, ler aquele texto de forma coerente, entendeu? Então, assim... Mas hoje ninguém tem autonomia na realidade que a gente vive para entender isso. Sim? Na realidade que a gente vive hoje, isso que você está falando é utópico. Isso não existe. Não é o que a gente está fazendo aqui, pô. Você acha que eu e a Dayana, a gente faz o que aqui? É psicoeducação, mas tem uma educação filosófica. A realidade do brasileiro classe média é ter capacidade de ler e entender Platão em sua alta complexidade. Não, eu não disse isso. Isaías desvirtuando completamente a capacidade de Platão, cara. Porra, pelo amor de Deus, lê com atenção o texto, meu amigo. Confere as palavras que tu não conhece, as ideias em si, elas são complexas, elas são profundas. Mas são isso, cara. Não precisa ter uma bagagem literária de 3 faculdades para ler o cara. Exato. Pega, lê o que tu não entender, corre no dicionário e confere. É simples, cara. O que eu disse é que Platão é um autor complexo. E que não é pesquisando etimologia, pesquisando palavra que você vai entender, não. Eu estou falando que é mais importante você fazer a escadinha, conseguir alcançar aos poucos até chegar ao nível do autor. Eu não vou estender mais sobre isso, ninguém mais... Eu posso falar. Não, calma aí, Fábio. Mas sim, pessoal, eu concordo que, por exemplo, você quer ler, um autor que você quer ler Kant. Você já sabe que você não vai pegar a Crítica da Razão Pura e começar a ler Crítica da Razão Pura. Você sabe que você tem que ler alguns autores antes para chegar até em Kant, né? A gente sabe disso. É que nem, por exemplo, tem uma trilogia, você começar pelo 3º livro, você vai ficar boiando em muita coisa.
Então, essa ideia da escadinha, por exemplo, ela é importante, que você vai pegar Schopenhauer. Schopenhauer está tentando superar Kant. Ele está refutando Kant. Então, como que você vai ler Schopenhauer e entender o seu ponto sem entender o que ele está refutando? Então, ele está lá refutando Kant, daí você pensa, o que ele está refutando quem, então? Não sei quem é esse Kant aí que ele está falando. O que ele está refutando? Então, nesse sentido, pessoal, por exemplo, você tem um objetivo de ler um autor filosófico que tem por base a refutação de Platão, e você não sabe quem é Platão. Então, realmente, é importante a gente pensar em uma educação filosófica continuada, ou seja, eu me interesso por Schopenhauer. Sobre o que Schopenhauer fala? Quais autores ele aborda? E daí eu penso, Schopenhauer aborda Platão, Schopenhauer menciona Hegel, Schopenhauer fala... Ok, daí você vai entendendo do que está sendo falado ali. Isso não quer dizer que você não pode ler, mas quer dizer que se você ler, você pode ficar possivelmente boiando em relação a algumas coisas. Então, assim, eu realmente recomendo que, se você quer ler um autor de filosofia, pensar sobre o que ele está falando e que leituras podem te auxiliar a compreender aquele pensamento. Eu acho sempre muito bom começar pelos gregos, acho ótimo. Começar por Platão, começar por Aristóteles, eu acho que são boas formas de começar, até pelos estoicos, que são filosofias mais, assim, mais acessíveis. Você tem lá, por exemplo, um esquema quase de provérbios, muitas vezes, proverbial, que facilita uma praticidade, uma compreensão, como as meditações do Marco Aurélio, enfim. Então, pessoal, assim, olha, o que a Dayana disse foi completamente assertivo, deu exemplos muito bons. Não dá para reduzir a complexidade de algo para que tenha mais acesso. Não estou falando para vocês não lerem simplesmente, o que eu estou falando leiam pensando de fato, leiam primeiro coisa para vocês terem um contexto, porque fazer a escadinha é uma coisa simples, é uma coisa, na verdade, que devia ser quase que intrínseca ao conhecimento público, né? Você não pode sair pegando um autor e lendo do nada, porque provavelmente você não vai entender, tem uma linguagem específica. Pega um autor da filosofia analítica aí, o Richard Hort, por exemplo, alguém que pega não vai entender 15% das palavras que estão ali. Eu não entendo. Mas tudo bem, no final das contas. Se vocês quiserem também ler direto o autor, leiam, nem que seja para vocês verem que, quem sabe, precisa de outra leitura complementar, tudo bem, tá? Vocês perceberem, tipo, meu Deus do céu, o que esse homem tá falando? Preciso ler outra coisa. Enfim. Que seja, tá, pessoal? Igual o Paulo Bastos disse aí, pega Deleuze para começar. Pega, assim, o 5º volume do Mil Platôs, assim, e você vai lá ler. Nossa, estou entendendo tudo. Não vai acontecer. Então, assim, olha, não caia nesse papo anti-intelectual de que tem que haver uma redução do discurso, porque não tem que haver uma redução. O que você precisa fazer é entrar em contato com materiais que vão te auxiliar a chegar nesse nível primeiro. E aí pronto, né? É o que o próprio Jung falou em relação ao Freud, né? Freud, ele foi essencial, teve ideias super importantes, mas ele não tinha uma educação filosófica, né? E o que nós precisamos é de uma educação filosófica. O Isaías me acusou de idealismo, mas muito pelo contrário. O que eu estou fazendo aqui, inclusive, é um trabalho de militância, porque eu estou lutando junto com a Dayana para que nós possamos dar psicoeducação e educação filosófica para as pessoas, não simplesmente fazer uma redução do discurso ou qualquer reducionismo bizarro desse, mas que as pessoas possam chegar aos poucos, irem estudando, começando pelas margens, até poder chegar a grandes autores, por exemplo, e etc. Bem, é isso. Eu estou sendo um ditador, o assunto está encerrado. Esse assunto foi completamente fora do tom, não era para começar aqui agora. E, bem, é isso. Vamos continuar para a prática, pelo amor de Deus. Bem, tá, pessoal. Então, que Eu não bom, posso Drica, que falar você alguma coisa? começou a faculdade de Uma coisinha. filosofia. E quem cursa filosofia sabe bem, eu particularmente tenho um carinho pela filosofia, levando ela a sério, não é? Então, assim, ela é um campo que muitas vezes é negligenciado e tomado como qualquer coisa, mas a gente tem ali uma complexidade também, e infelizmente a gente também tem uma distância da realidade, muitas vezes, do acesso das pessoas. Mas apenas leiam, vejam essas recomendações aí, vejam o que serve para vocês, tá? Seja se vocês vão fazer ou não escadinha, seja se vocês vão começar pelo autor mais complexo ou não, seja que vocês vão ler os gregos ou não, os pós-modernos, modernos, só leiam, tá, gente? No mais, assim, sobre essas discussões enfim, tá?
Só leiam. Opa, queria falar. Falou. Acho que não tá. Eu queria falar ali do Kant que tu tinha mencionado, que foi a primeira coisa que eu fiz, né? Quando eu ganhei um dinheiro ali, eu fui comprar o livro do Kant, Crítica à Razão Pura, daí eu não entendi nada, né? Até que eu não tenho esse conhecimento prévio da filosofia. Daí eu não É. entendi nada do livro. Exatamente. Não se Ah, desmereça por não entender É Kant, o tá? normal, é o normal. Olha aqui, a Dayana lembra, nós já se conhecemos na época, quando eu fui ler Hegel pela primeira vez. Gente, eu estava soluçando em prantos. A Dayana sabe, eu liguei Não, para ela chorando, gente, o porque eu Airan me abri. ligou, isso deve fazer uns 3 anos. O Airan me ligou chorando, porque ele tinha pegado um texto do Hegel, pegou o livro do Hegel e não estava entendendo. E ele disse: Meu Deus, eu sou burro. Porque, assim, de fato, ele pegou um autor como Hegel, que também é complexo como Kant, e não tinha, assim, a base anterior para entender. É frustrante, é muito frustrante quando isso acontece. Mas não deve servir para vocês se desmotivarem, tá? Então, às vezes é É bom por a isso que gente. eu falei, é por isso que eu falei, porque se você passa pelo que eu passei, eu não me desmotivei, mas muitos colegas pararam, simplesmente abandonaram, ok? E Platão, diferente de Hegel ou desses autores modernos e pós-modernos, que têm uma linguagem extremamente complexa, ele não tem uma linguagem complexa, mas ele é tão complexo quanto, entendeu? Então você acaba acreditando que achou, que sabe, né, ali aprendeu, nossa, entendi muito aqui o que está sendo dito. E depois você vê que não era bem assim, né? Então, o que eu tô falando para vocês é, de fato, tô me sentindo um pai agora, Dayana, socorro. É pro bem de vocês. É pro bem Não, de mas vocês. assim, o que eu deixaria por recomendação final é façam o que vocês acharem melhor, tá, pessoal? Leiam só, não desistam de ler. Se vocês acharem melhor, pesquisem aí no Google livros de filosofia, se vocês acharem, vejam como vocês acharem melhor mesmo, tá? E o Ai não é o pai de vocês, eu também não, né? Não, Ninguém aqui. Então, eu não sou. A gente aqui, obviamente, nós não estamos dando ordens, né? O que E a eu dei foi Dayana é crauliana, cara. Ela falou que tem que fazer o que tu quiser fazer, porque há de estar tudo na lei. O negócio é o seguinte. faz o que tu faz o que tu queres. Então, exatamente isso, gente. Enfim, Qualquer coisa, qualquer coisa, pega algum livro de algum comentador que geralmente tem que comenta o autor, o filósofo. É isso aí mesmo. Enfim, pessoal, finalizando o assunto. O Ai só deu uma sugestão sobre a escadinha, é uma sugestão, tá? Vocês não precisam segui-la. É só, se serve pra ti, faz. Se não serve, ignore e diga, isso é lixo, que nem o James Hall pegou no sonho dele e jogou como esterco as obras de Jung pro espaço. Então, assim, apenas isso, tá, pessoal? Vamos Agora, ser analistas aqui. É igual o Bakunin fala, né? Se eu quiser saber sobre o meu sapato, eu vou no sapateiro. Mas eu tenho que ter o direito, né? Se eu olho ali no sapateiro e eu posso não querer ele e querer outro. Então é isso. Eu aqui sou o sapateiro, o sapato é a filosofia. Se vocês não quiserem me escutar, existem outros sapateiros que vão estar falando outras coisas. Vão em outros sapateiros. Essa é a mensagem de hoje. Sapatos e filosofia são iguais. então, pessoal, sobre a prática, então, a gente acabou ficando bastante tempo nisso, né? Mas então, bem, vocês deveriam fazer a ilustração, escrever o pequeno texto simbólico e depois elaborar isso na jornada de vida de vocês. Como a gente acabou se estendendo agora, eu vou pedir o seguinte, que vocês, eu imagino que alguns estejam fazendo, outros já tenham feito, ou ainda estejam confusos sobre como fazer. Eu vou pedir para que vocês realizem. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar lá no grupo com os outros, ou pode colocar no Instagram e marcar a gente nos destaques, no post, enfim, como vocês quiserem valorizar a produção de vocês, tá? Então, assim, se vocês quiserem valorizá-la lá, valorizem lá. Se vocês não quiserem valorizá-la lá, valorizem ela de outra forma, na casa de vocês, guardem. Esse material é importante. A gente sempre recomenda que vocês guardem essas práticas, porque elas são relacionadas entre si, elas favorecem vocês terem uma visualização sobre o processo psíquico. Ainda que, por exemplo, você não tenha conseguido mergulhar na prática, tudo bem, porque é normal.
O importante a gente está trazendo luz a esses símbolos, a gente está dando voz a essa parte simbólica que muitas vezes fica negligenciada. Então, a minha expectativa, apesar, enfim, a gente acabou tendo uma discussão aqui no final. Não, mas foi proveitosa, eu acho. Foi proveitosa para o pessoal. Eu só espero, né, pessoal, que vocês não se chateiem com relação a qualquer tipo de discussão, nem da nossa parte, né? Então, se eu ou a Ai acabamos chateando alguém com alguma coisa, por favor, fiquem chateados e simbolizem isso, tá? Então, chateiem-se profundamente a ponto de criar algo com isso, seja um epigrama, tá? Criem, não calem esse sentimento de rancor, certo? Então, Ô, Diana, eu posso fazer uma pergunta aqui para vocês? claro. Eu queria aproveitar a deixa da situação. Acho que, na verdade, é bem produtivo. Acho que a gente está aqui, de fato, para debater, para enriquecer o debate com opiniões diferentes, e eu acho que faz sentido. Acho que torna até mais humanizada essa questão. Acho que faz parte do abandonar um pouco a própria ideia e permanecer avançando, a gente conseguir negar um pouco do nosso pensamento e olhar para uma outra perspectiva. E, apesar de entender as duas pontas, eu entendo o que vocês falam referente ao enriquecimento do assunto, e quem tem um contato com a filosofia sabe que tem coisas que são indizíveis, inclusive. Então, é muito importante você ter um recurso linguístico suficiente para que você consiga compreender, e vão ter coisas que nem com esse recurso linguístico são passíveis de serem dizidas. Então, de fato, exige um desenvolvimento, mas eu entendo também o apelo do Isaías de dizer, por exemplo, gostaria que o pessoal tentasse escrever talvez de uma maneira mais simples, mas tem coisas que não tem como fazer. Então, eu acho que nesse sentido é mais fácil a gente gerar curiosidade para que a pessoa entre na jornada do que tentar criar um atalho, digamos assim. Mas a pergunta que eu queria fazer é a seguinte, Dayana. Eu vejo uma importância muito grande na simbólica, e eu vejo que a simbólica ela funciona muito em todos os aspectos, tanto quanto tu fala de qualquer tipo de misticismo, filosofia, espiritualidade, vivência de qualquer situação, a simbólica ela é muito forte e presente, e eu sinto uma dificuldade, muitas vezes, de evidenciar esse lado meio científico da simbólica, o quanto ela é funcional nesse sentido. Tu tens algum livro que tu me indicaria nesse aspecto, que pudesse evidenciar uma espécie de comprovação da simbólica para quem não tem um contato com isso? A pergunta que tu está trazendo é algo que a gente vai trazer nas oficinas sobre epistemologia da psicologia analítica. Porque aí a gente entra propriamente na epistemologia que se vale dos símbolos na psicologia analítica. Tem o Homem e seus Símbolos, que é um material, novamente, introdutório sobre os símbolos, sobre alguns métodos, mas a gente vai ter, por exemplo, a prática da psicoterapia. Nesse livro a gente tem já alguns indicativos disso, mas a epistemologia da psicologia analítica, ela se vale dos símbolos que se refletem de maneira antropológica. Então, a gente tem uma construção, uma repetição de símbolos, que tem, por exemplo, no Homem e seus Símbolos, que vai se seguindo e se repetindo como uma mesma poética. Então, a base principal de Jung para isso é kantiana. Ele utiliza a ideia de arquétipo, a ideia de a priori e a posteriori. Então, A base inicial, diga-se de passagem, isso vai mudando no decorrer da literatura do Jung. Então, a partir do momento que você identifica, então, um a priori nessa manifestação posterior arquetípica, você vê que há uma repetição simbólica que está presente na psique. Essa pergunta que tu está trazendo, ela é muito complexa, tá? Então, é por isso que eu te recomendaria, se tu quiser participar das oficinas sobre epistemologia, ela vai ficar muito mais esclarecida. Tem também tem livros que podem esclarecer isso. O problema, que eu diria, das obras de Jung é que elas são muito dispersas. São obras extensas, são obras longas e que acabam sendo um pouco sintéticas. São obras... um dos defeitos do Jung foi não conseguir ser tão linear nas suas obras. Até porque o Jung também tem uma coisa muito típica do período, inclusive, tá? Diga-se de passagem, de em alguns momentos ser muito contraditório, porque o período que Jung estava escrevendo era um período de mudança radical na episteme mesmo. Ele tem uma mudança epistêmica ao decorrer da obra dele, não dizendo que o que ele disse não é válido, só para deixar bem claro, ok? Inclusive, há meios de nós pegarmos e conseguirmos reunir as convergências principais.
mas é fato que tem uma mudança de episteme que acontece ao decorrer da própria literatura junguiana. Isso eu acho que a Dayana concorda, né, comigo, não tenho total certeza. Tem alguns elementos de mudança, mas assim, para a gente entrar nesse assunto, eu coloco depois umas recomendações de livros de epistemologia e de psicologia analítica que podem guiar, que falam mais sobre o método junguiano, um método também dialético, que pode auxiliar vocês, mas a gente pretendia, né, trazer a oficina sobre epistemologia que esclareceria muito esse ponto, especificamente o ponto que converge à ciência. Tanto a ciência moderna, pós-moderna, ao conceito paradigmático relacionado a isso, tá, pessoal? Perfeito. Eu vou responder o Vinícius rapidamente, eu não vou desenvolver muito, vou dar uma resposta mais curta, que ele perguntou sobre a universalização dos arquétipos e se isso seria uma contradialética. Bem, Vinícius, o Jung, dá para poder ver ele como um pré-estruturalista. Ele vem um pouco anteriormente ao estruturalismo, mas ele tem fundamentos muito parecidos com o movimento estruturalista. Veja bem, estruturalista, aquele do Levi-Strauss e tudo isso, né? E é um movimento antidialético, de fato, né? O estruturalismo é um movimento naturalmente antidialético. Mas como ele ainda é pré-estruturalista, você não vê uma crítica direta à dialética, muito pelo contrário, Jung se utiliza muito da dialética em muitos aspectos, principalmente quando ele está descrevendo os movimentos da psique e etc. O que Jung vai trazer dos arquétipos é uma leitura também pré-dialética, uma leitura kantiana, né, inicialmente. Mas, ao decorrer da sua literatura, vai mudando. Tanto sua noção de arquétipos, quanto a sua noção de inconsciente coletivo vão começando a agregar mais valor, se é que eu posso dizer assim, vão tendo mais complexidade e vão tendo outras bases, né? Eu acho que o inconsciente coletivo é o mais claro para mim. Ele começa como um depósito de arquétipos, se torna um campo de forças e por aí vai navegando e vai crescendo a conceitualização, né? Então, eu diria que não dá para usar Jung simplesmente como uma contradialética, porque Jung ele está antes desses movimentos e, ao mesmo tempo, se utiliza da dialética para poder descrever movimentos do inconsciente. Entendeu? Espero que tenha esclarecido alguma coisa. É por isso que eu digo que não daria para ser tão simples. É isso. Perfeito, pessoal. Então, assim, é importante a gente pegar a epistemologia da psicologia analítica. A gente evitou um pouco trazer esse tema, porque o pessoal costuma gostar muito de práticas. Se a gente for fazer oficina de epistemologia, seria com um teor muito mais teórico, seria muito mais expositivo, com um teor muito mais acadêmico, do que com um teor acessível. Algumas oficinas, e as oficinas geralmente são bem práticas, o pessoal já relata sentir, às vezes, uma certa dificuldade em compreender, umas vezes relataram, por exemplo, termos um pouco difíceis junguianos, isso é normal, a gente vai se habituando, quem começa na área vai percebendo que a gente vai se habituando a esses termos, a alguns termos que a gente utiliza, não é? Mas, sobretudo, uma oficina, as oficinas sobre isso seriam muito teóricas, então, mas elas responderiam muitas questões a respeito disso, tá? Então, bem, pessoal, obrigada a todo mundo que participou hoje. Novamente eu digo para vocês, se desejarem valorizar a produção de vocês, coloquem lá no grupo, vocês podem relatar, ser muito bem-vindo vocês colocar lá, tá? Ou vocês podem colocar no Insta também, marcar a gente, seria maravilhoso, tá? Então, eu fico muito feliz que vocês tenham participado, tenham marcado presença aqui, é muito bom. É muito bom, tá, gente? É muito legal. Outra coisa. Chamem pessoas para... Meu Deus, agora que eu vi que tem 1 bilhão de pessoas com a mão levantada. Cristo. Vocês não vão falar hoje, pessoal. Chamem mais pessoas para as oficinas, ok? Chamem quem vocês conhecerem, quem vocês acharem que possa ter algum interesse. Compartilhem nas redes sociais, acho que isso é importante, é legal. Quanto mais gente tendo acesso a algum tipo de formação filosófica que seja, é importante. Esse é o objetivo do nosso projeto, afinal, eu e a Dayana começamos um projeto muito por conta disso. Então é isso, o Frederico Cabral tá certo, vamos seguir o conselho do ET Bilu, né? Busquem conhecimento. É isso, estamos todos de acordo. Na verdade, o objetivo da oficina era a gente dar luz ao símbolo, né, gente? Mas, enfim, o objetivo era mais simbólico, mas tudo bem, vamos deixar assim.
Alguma última questão, pessoal? Eu tenho uma questão sobre o texto simbólico. O desenho, para mim, tipo, eu consegui ilustrar bem o que eu imaginei. Só que essa questão do texto simbólico me pegou. Então, essa parte do texto simbólico, você vai muito mais pensar numa. Assim, eu recomendaria figura de linguagem, linguagem poética, você não descrever. O mais importante é você não cair na parte objetiva de só descrever o que está ali na cena e não conseguir representar aquilo através da palavra também. Eu quero que você pense numa representação não literal, tá? Pode ser poética, pode ser lírica, pode ser metáfora, pode ser. Enfim, até ironia, porque era comum nesses textos, até a gente acabou não abordando, era comum nesses textos o uso de ironia, de sarcasmo. Isso é muito interessante, porque os textos alquímicos estão cheios de ironias, por incrível que pareça, tá? Muito bom, muito bom. Boa noite, queridos. Uma questão. Não. Oi? Eu queria saber mais sobre aquela oficina lá de escrever um livro, né? De como é que vai funcionar. Então, pessoal, eu estou realizando lá no Instagram uma sequência de 30 desafios para escrever. Vocês podem participar, já tem desafio 1, desafio 2, e ao final que a gente vai realizar um livro, né? A gente vai fazer a seleção de 50 inscritos, mas todo mundo vai ter um livro. Se fizer os 30 desafios, vai ter um livro, né? Obviamente. Mas a gente vai selecionar 50 para a produção de um livro grande. Vai ser um único livro, então vai ser um livro gigante, possivelmente, não é? Porque são 50 pessoas, 30 desafios, a gente já pode. Imagina só, gente, 1000 páginas, não sei, vai saber. O Daiane, importante é nós que. somos completamente loucos, né? A gente tem algum parafusamento. Mas aí vai responder pelo Instagram mesmo? Não, assim, lá na descrição dos posts tem a metodologia, mas só explicando para vocês, vocês vão fazer cada desafio, vocês vão guardar isso aí escrito bem bonitinho com vocês, e somente ao final dos 30 desafios, vocês vão pegar esse documento inteiro e mandar pro e-mail do Arquétipos da Noite, tá? Mas e aí a gente, depois que terminar um desafio, a gente, o que faz? Termina o desafio, depois responde, depois vem outro desafio? Não, olha só, pessoal, vocês vão pegar, vocês vão separar, não sei como, aí um drive, um documento, e vocês vão escrevendo cada um dos desafios num único documento, ou juntem no final. Vocês não vão mandar nada pra gente nesse momento. Vocês vão mandar somente ao final todos eles juntos, como um único material. Então vai ser postado cada desafio num rio diferente. Exatamente. Ah, Toda segunda e quinta. Eu beleza. posso colocar também isso no grupo do AA, se vocês quiserem. Outra dúvida. Na verdade, é um comentário, uma provocação, né? Para quem. Voltando àquele assunto lá, o que eu queria falar é só uma coisa. Você tem brio? Dai, não pegou essa? Eu sei, é do Clóvis, né? É do Clóvis. Você tem brio? Não importa. Você vai ler 30 vezes o negócio, vai buscar 500 dicionários para tentar descobrir. Né? Ele fala, Mas, ó, né? não tem problema se vocês não têm brilho, ok? Até porque às vezes as pessoas não têm nem tempo para ter brilho desse jeito. Por isso, aquele conselho, mas enfim. Vamos acabar por aqui. Boa noite, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da reunião. Espero que tenha sido informativa. E até a próxima. Eu queria dar uma palavrinha. Quem falou? Pode falar. Anderson. Pode falar, Anderson. Primeiramente, boa noite. Eu tive o prazer de ser convidado hoje para a oficina. Quero dizer que eu estou encantado com você, Daiana. Acho que você é um grande potencial dentro do campo da psicologia analítica. Embora eu tenha muitas críticas junto à academia junguiana,
né? Eu acho que a academia junguiana, ela produz muito pouco. Ela vive de reproduzir textos. E reprodução de texto eu já estou cansado. Como teve a discussão agora há pouco sobre filosofia, não há como simplificar textos. Os textos foram criados e eles são difíceis mesmo. Tanto que as pessoas que criaram os textos são gênios. São pessoas que modificaram a humanidade. Então, são textos realmente difíceis. As pessoas precisam se esforçar ao máximo para poder conseguir alcançar o conhecimento daquele autor. Dito isso, eu quero dizer a vocês que fiquei muito feliz. Há muito tempo que eu não participo de um debate que, de certo modo, eu não gosto muito sobre alquimia. Eu acho que é muito deturpado pela própria academia junguiana, a questão da alquimia. Eu já estudo Jung há mais de 20 anos. Todos os dias da minha vida, durante 20 anos, eu estudo Jung. Mas como que eu estudo? Eu não estudo Jung 6 horas por dia. Eu estudo Jung com o objetivo durante 30 minutos por dia há 20 anos. Então, isso fez com que eu pegasse toda a obra de Jung, consumisse ela, e hoje eu compreendesse essa obra para poder colocar em prática na avaliação psicológica. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que vocês estão indo num caminho muito bom, e todo o conhecimento de Jung, ele se interliga. Vocês não se assustem, porque, um exemplo, hoje eu estou em tipos psicológicos. É um livro extremamente difícil, mas que eu já estudo esse livro há uns bons 5 anos. Há uns bons 5 anos que eu estou nele, ou seja, já passei por vários outros livros e há 5 anos eu estou em tipos psicológicos. E hoje eu me dou ao direito de discordar do meu próprio mestre Jung, né, em alguns aspectos da própria obra dele, porque eu acho que a psicologia ela serve para isso. É para você evoluir os estudos não podem parar. Então, quando eu tenho um grande companheiro, que é psicólogo, que estuda comigo sobre Jung, e a gente debate isso todos os dias, sobre genótipo, fenótipo, tipos psicológicos, como é que funciona a sombra. Então, a gente descobriu algumas coisas muito interessantes que Jung não teve tempo de abordar porque morreu. E depende de nós, junguianos, levar esse conhecimento adiante, aprofundando cada vez mais. Perfeito. Então, quando eu vejo a Daiane, o seu nome é muito difícil, companheiro. Até agora eu não Airan. consegui. Airan. Então, o Airan é muito inteligente e vai contribuir muito para a obra, né? Mas eu fiquei muito feliz, era só isso, para dizer que eu fiquei muito feliz em encontrar vocês, e eu tenho esperança de que vocês não sejam o mais do mesmo, sabe? Eu estou cansado dos congressos junguianos que não falam coisa com coisa, que são chatos, sabe? E não ensinam nada. Na verdade é isso, você deu uma aula hoje maravilhosa, Daiane. Você está de parabéns, sabe? Mas eu acho que vocês têm potencial de elevar o nível de Jung muito além. Saiam da caixinha, tá bom? Boa noite, muito obrigado e espero participar outras vezes. Grande abraço. Obrigada, Anderson. Obrigada, Muito pessoal. obrigado, Anderson. Sensacional. Muito obrigado. Então, Estamos com pessoal, você, Anderson. muito obrigada. E é exatamente isso, pessoal. Vamos continuar. Pesquisa junguiana, vamos continuar. Que nem a gente sempre fala para vocês, Jung não é o fim. Jung, inclusive, tem, com relação a ânimos e ânima, a gente sempre fala sobre as nossas discrepâncias com Jung. Mas, enfim, pessoal, uma boa noite para vocês. Sigam explorando essa prática, que nem a gente sempre fala também. Não deixem que a prática ela é viva, o símbolo é vivo, então continuem com ela também aí. Se quiserem valorizá-la, vocês já sabem, encontrem um meio de fazê-lo, tá? Então, uma boa noite a todos. Espero que fiquem bem. Aproveitem, não fiquem com questões não resolvidas. Já digo, sintam bastante. Se ficarem com raiva, fiquem com raiva, simbolizem tudo e coloquem, produzam, tá? Boa noite aí, boa noite, Airan, boa noite, Diana, bom rever vocês aí. Parabéns aí pelo esforço, viu, Dai? E melhoras aí, que você continue melhorando aí. Gente, só para vocês saberem, sabe por quê? Gente, eu tive
dengue e, na sequência, pela baixa umidade, pneumonia, gente. É por isso que a gente ficou essa semana sem. É por isso que eu pensei que hoje não teríamos de novo, porque assim, eu fiquei muito preocupado. A Daeli mudou de ideia ali em tal, na última hora, que queria de fato fazer reunião, mas caramba, foi meu Deus. Sim, eu peguei a tela, olha o DM, eu peguei a telecena do capeta, é verdade. Gente, Pegou? dengue daí depois... Pegou mesmo, pegou. Enfim, mas gente, eu tô bem melhor, mas obrigada. Boa noite, pessoal. Antes, continuar os debates, as conversas que aconteceram aqui, nós temos um grupo de diálogos, vocês podem aceder por meio da nossa comunidade no WhatsApp, entrem lá, o pessoal está toda hora conversando, mandando uns textões lá, vira e mexe eu também posto alguma coisa, mando algum texto, alguma análise minha, então entrem lá no grupo, conversem bastante, debatam, que é o debate que move o conhecimento, discordâncias, são as contradições, como diria um bom hegeliano, né? Então, apareçam lá, debatam, criticam-se uns aos outros, briguem e criem bastante em cima disso, ok? Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.